Sem dúvida, um campeonato à parte, Matheus. Corinthians e Palmeiras não dá para estar com a cabeça em outro lugar. Não dá para estar com a cabeça em outro lugar. Né? É um jogo completamente diferente, é um campeonato à parte, né? É tensão. É um dos jogos que o meu pai, por exemplo, já não assiste mais, não tem mais nervos, nem saúde, nem coração para assistir. Eu falo, pai, não assiste Palmeiras e Corinthians. Para ele é mais importante que um campeonato, e eu acho que para muita gente da torcida. Talvez seja o Palmeiras, como o Chico Lang falou, fosse um jogo para espantar essa derrota contra o River, mas é claro que o Mancini vai tentar se aproveitar disso e realmente... Perder do Corinthians para o palmeirense é sempre uma derrota muito doída em qualquer situação, em todos os momentos, mesmo o Palmeiras, às vezes, eu lembro de... E vice-versa. E vice-versa. É um jogo, né, não tem comparação. Precisa avisar o português, né, que é o primeiro dele, né? Então, é o primeiro dele. O Corinthians no primeiro turno do Brasileiro... Ele entendeu o que é um Corinthians e Palmeiras, é bom avisar, né? Era o Luxemburgo ainda, né? Então, o que eu estava comentando aqui com o Garrafa, o jogo do primeiro turno foi o primeiro jogo do Brasileiro que eu já não assisti porque já estava confinado. Eu ainda assisti Palmeiras e Bragantino e depois entrei na Fazenda e aí o próximo jogo seria Palmeiras e Corinthians e aí a gente já não sabe, eu nunca... Quando eu saí, do Luxemburgo saiu, depois entrou o Cebola, aí tem esse português que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, quem é esse português, cara? Foi uma surpresa. Acho que nem os dirigentes do Palmeiras sabem. Então, foi uma surpresa, até para comentar o primeiro jogo, eu tive que fazer uma lição de casa, botar lá, ver o da onde que veio. Todos nós, viu, tivemos. É verdade? Então, agora, esse jogo, principalmente no Allianz, né? É um jogo que o Palmeiras, por mais com a cabeça na Libertadores esteja, tem que levar em consideração que é um jogo importante. Ô Chico, uma derrota do Palmeiras para o Corinthians pode mexer até com a decisão da Libertadores, do seu modo de entender? Flávio, eu acredito que sim. Inclusive, foi essa a tese defendida pelo técnico Mancini, né? Na última entrevista que ele deu. Ele acha que esse jogo e um resultado positivo para o Corinthians pode ser que prejudique o Palmeiras na Libertadores da América. Eu, particularmente, acredito que, como vocês disseram, é um campeonato à parte. Palmeiras e Corinthians hoje é o maior clássico do futebol brasileiro. Não me venham falar de Flamengo e Fluminense, porque o Fluminense hoje é um time bem abaixo do Flamengo, né? E se jogar 10 vezes Flamengo e Fluminense, o Fluminense vai ganhar uma e o Flamengo 9. Né? Ao contrário de Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vem numa ascendente, né? Vem de 5 vitórias aí super importantes, né? 5 resultados super importantes. E o Palmeiras vem de uma derrota que foi vexatória e de um empate, né? Que ficou meio assim, o dito pelo não dito. Então quer dizer que se você falar hoje, quem é que está na melhor forma para poder pegar, né, um adversário, eu vou dizer para você que quem está hoje numa ascendente é o Corinthians. E o Palmeiras está, vamos dizer assim, meio que amortizado, né? Meio que esperando, na expectativa de uma Libertadores, na expectativa de uma disputa de campeonato Copa do Brasil contra o Grêmio, Libertadores contra o Santos. Então o Palmeiras está meio que com a cabeça em outros torneios. E o Corinthians só centralizado na disputa ou na chegada de uma possível classificação para a Libertadores do campeonato. Então, o Corinthians, teoricamente, a gente fala teoricamente que no futebol 2 de 2 nunca são 4, né? Ele entra mais concentrado, entra mais, vamos dizer assim, com um objetivo maior na cabeça, né? Sabendo que precisa vencer o Palmeiras. O Palmeiras é o seguinte, se perder do Corinthians, vai ficar chato, mas não vai tirar os direitos que ele já conseguiu, que são 2 disputas importantíssimas, né? De Libertadores e Copa do Brasil. Então, eu acho que o time que vai estar mais disposto em campo é o Corinthians. E o Palmeiras vai ter que mostrar para o Corinthians que o buraco é mais embaixo, né? Que perdeu do River num acaso, uma sucessão de erros aí, como disse o Garrafa, do técnico Abel Ferreira, né, que o Flávio tentou defender, mas inutilmente, porque ele errou na escalação mesmo, né, e vamos ver o que ele vai fazer contra o Corinthians. Se ele entrar naquele esquema de 5-4-1, eu acho que ele vai encarar o Corinthians e vai tentar ganhar do Corinthians no contra-ataque, né, e isso que é importante. Agora, o Corinthians, ele não tem o Otero, né?
O Otero é um homem importante. Tem o Matheus Vital, que está tendo um apoio do técnico Mancini, além do normal. Enfim, e tem o Jô, que é sempre perigoso e sempre contra o Palmeiras o Jô dá sorte. Então, quer dizer, que temos os ingredientes aí que esquentam esse jogo, né? Que, infelizmente, é numa segunda-feira, devia ser num domingo, né? Para todo mundo poder assistir, porque vai ser um jogão de bola. O Miller, dá para se dar o luxo de... Temos dois compromissos enormes lá contra o Corinthians. Pode ficar assim, tipo, perdeu do Corinthians, mas tudo bem, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, não passa batido. Ô, Flávio, é claro que um clássico, né? Ele, independente da situação da equipe, o clássico ele se equilibra, né? Por si só, até pela rivalidade antiga, né? Então, é um clássico que nós sabemos que o time do Palmeiras é um time completo, o time do Corinthians vem aí, né? Numa ascensão muito grande. Mas dificilmente você tem que colocar favorito, né? O Palmeiras, por mais que seja mais time em termos de contexto, mas o Corinthians está muito bem, né? O Mancini ajeitou a equipe, então acredito que como o Corinthians precisa da vitória e o Palmeiras menos precisa da vitória, o Corinthians é claro que vai partir para cima. Então, para mim não será um clássico que será empate. Acho que terá um vencedor. Mas agora é difícil eu cravar que o Corinthians vai vencer na casa do Palmeiras, o Palmeiras vai vencer. Eu acredito que é um clássico que não tem favorito, mas eu acredito que não vai dar empate por conta da situação que o Corinthians vive e precisa da vitória. Eu espero que não dê empate mesmo. Eu detesto empate em clássico. Acho que clássico não devia ter empate, cara. Um negócio, tanta coisa, vai assim, aquele, né, o cara desafia o outro, empata, pô. Ô, Garrafa, por que o Corinthians melhorou tanto nos últimos tempos? Porque tem um técnico fazendo arroz com feijão, chamado Mancini. Arrozinho com feijão. Ele pegou um Corinthians bagunçado, né? Do rock and roll não saiu nem da sofrência, como a gente já sempre fala aqui, né? O Thiago chegou, não, porque eu vou mudar a história do Corinthians e, né, só fez bobagem. O Mancini chegou, pegou um time completamente desorganizado. A chegada do Fábio Santos foi decisiva. O Corinthians precisava de um homem ali pela lateral esquerda, né? O Fábio já conhece o Corinthians, conhece os atalhos, deu conta do recado. Entra o Gemerson na zaga ao lado do Gil, melhora bastante. O Jô começa a fazer os seus gols. Casares e Otero, como estamos em pandemia, os bares fechados, as crianças estão jogando. Isso é real, não adianta falar. Porque não vai me convencer que... Né, ele falou, não, mudei de vida. O Villa Country, é que mudar. Deixa eu abrir o Villa Country para ver se vai... O bicho vai brigar de novo. O jogador que tá indo pra balada aí, Mudou o Arboleda foi pego mas até agora não foram quase. O Arboleda quase não faz besteira. Não foram. Agora, se sou o Abel, Flávio, se sou o Abel, e eu concordo com tudo que vocês disseram do peso de um Corinthians e Palmeiras, eu entendo que é um campeonato à parte, como o pai do Matheus disse, não quero nem, é uma loucura mesmo, mas se sou eu, Portuga, o que eu faço? Vai lá, o Palmeiras tem um elenco qualificado, bons jogadores, tem que analisar a situação de cada um. O objetivo, a obsessão é Copa Libertadores da América. Tem que escalar o time, projetando o time para o dia 30. Você está sugerindo que joga o time reserva contra o Corinthians? Não sei, não reserva, mas quem não tem condição, corre algum risco, mas ele não tem um grande elenco. O jogo é dia 30. 13 dias. Dia 30? Eu não sei, se sou português, eu estou pensando na Libertadores. Um recado para você, Portuga. Perde essa Liberta para você ver sua vida virar um inferno. Não, mas perde a Liberta. Mas o clássico é amanhã. Ok, mas eu só estou dizendo o seguinte, se tem algo que pode correr, ele não tem que correr risco nenhum pelo elenco que ele tem. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que ainda estamos longe do dia 30, mas nenhum risco. Tá com a dor na unha. Tá fora, vamos ver essa dor na unha. Se ele fizer isso que você está falando e perder o jogo, acho que a curto prazo não acontece nada. Mas se perder do Santos, é efeito retroativo. Isso aí. Além de tudo, perder no Corinthians, é complicado. E outra coisa, só uma referência. Flamengo, o ano passado, ou o ano retrasado, que o ano terminou, mas não terminou. 2019. O Jesus botou todo mundo Celso, pra Palmeiras jogar. jogou sexta-feira. E ganhou a Libertadores. Gente, Palmeiras Flamengo foi também na mesma média. Sexta e segunda. Tem que tomar cuidado para não estourar o time. Sexta não foi um time tão titular assim. Poupou um monte de gente. O Patrick de Paula não estava. Ok, é o que eu estou falando. Não acho Felipe que tem que Melo deve voltar preservar. amanhã. Eu só acho que tem que olhar lá. Eu, se fosse o Portuga, é obsessão. A torcida do Palmeiras fala obsessão Libertadores. Chegou para a Libertadores, está na final a um jogo mas amanhã do Mundial. É um clássico tradicional. Não dá, assim, não tem nenhuma... Por muito menos os caras já preservaram. Mas esse argumento, ele se esfacela rapidinho, porque o jogo tem ainda, que de amanhã... 15 dias. Mais 18. 18, 12 dias. Quer dizer, para você poupar um time... Não estou dizendo poupar um time. Por causa de um jogo de 12 dias... Não estou dizendo para poupar um time... É frágil o argumento. Não disse isso. Seria frágil
argumentos sentido a do virilha. Eu português. entendo que tem que olhar com muito carinho e muita atenção. É só isso. Todo cuidado é pouco. O Palmeiras está a um jogo de ganhar mais uma Libertadores e depois ir ao Mundial, tão sonhado Mundial de Clubes. Então, é olhar com carinho, não diz Nossa, que eu tem que estava colocar... olhando aqui, o Palmeiras depois joga com o Flamengo Isso. e depois joga no Ceará. Esse jogo do Ceará, dia 24, Pode até poupar. talvez, Mas ainda é, dia sim, 24, 6 dias antes. O que você pensa, Matheus? Não, eu acho que, assim, se tivesse que poupar algum time, seria contra o time do Grêmio. Para deixar uma força um pouquinho mais forte contra um jogo que historicamente é mais importante. Os 3 pontos valem do mesmo jeito, contra o Grêmio e contra o Corinthians, mas moralmente, assim, até para o ânimo dos jogadores, para o jogo contra o Corinthians tem o seu valor. Se a gente tem uma boa vitória contra o Corinthians, ganha confiança. Né, a gente ganha confiança para o jogo mais importante, para não pôr por terra todo o trabalho do Abel por causa do jogo do River Plate, onde realmente o Palmeiras não existiu. E se perde, o fantasma River fantasma volta. como o o Chico Miller falou, falou. foi muito mal naquele jogo, e é verdade, é verdade. O segundo tempo contra o Grêmio não foi legal, e perde o Corinthians e fala, opa, tá virando fio na hora errada. Porque são jogos, né? Não, e outra coisa, o efeito psicológico de uma derrota para o Corinthians. Né? Ok, se perder com os titulares, esse efeito vai ter do mesmo jeito. Sim. Mas a possibilidade, a probabilidade de uma derrota com o time titular, ela é muito menor do que com o time reserva. A gente não defende aqui que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do país. Você olha para o banco do Palmeiras, ninguém tem aquele elenco. Então, eu estou sendo precavido. O Palmeiras não precisa correr esse risco. Acho que qualquer time que o português colocar contra o Corinthians, ele vai pôr um time forte em campo. Não é? A gente prega muito isso, na Europa não tem titular, é jogo a jogo e tal. Então é o momento de se trabalhar, ele tem que olhar a tabela, vem Corinthians, depois vem Flamengo tal, até já dia 30. Então chega lá, chama a comissão, e aí, como é que tá? Tá dodói, não tá? Como é que você tá? Dá para segurar? Tem que segurar um pouquinho isso aqui? Pode dar uma estourada e aí ficar mais de 30 dias? Segura a criança. Não, mas, Garrafa, eu acho que ele não... Eu acho que ele tem que entrar com força máxima e eu acho que ele vai entrar com força máxima, até por conta do brilho do clássico, né? A rivalidade, aquela coisa toda. Perder pro Corinthians, o peso é maior do que perder pro Flamengo ou o Ceará. Não todo, só... Manda mensagem pra gente aqui, #Mesa Redonda, para falar o que você pensa, palmeirense ou corintiano, né? Eu, se fosse corintiano, por exemplo, eu queria que viesse com a força máxima. Que perder da babaiada é duro. Verdade. Claro. Uma coisa que você babaiada você lembra? Reserva é reserva, velho. Não reserva é senhor. reserva. Mas aí, é que você gosta. Quando é com o Corinthians, agora, Corinthians, agora criaram essas palavras assim, como é que fala? Time alternativo. Tem time titular e tem a babaiada, que é isso. Inclusive é chamado de baba na gíria do futebol. Quando vai jogar com o Corinthians, as reservas viram babaiada. O Leandro concorda com o Garrafa. Tem o pessoal concordando também, mas tem gente falando que não, que clássico é clássico, tem bastante tempo para recuperação ainda para a final do dia 30. Tá bem, mas é uma estratégia você pôr o time hein? reserva também. Fala, agora joga você. Lesão Não teve o muscular, jogo, mas se a não gente teve o jogo que o Vasco foi com o time reserva e o Flamengo entrou com o time reserva também? Falou, não. É reserva com reserva. Mas assim, seguir essa sua linha de raciocínio, o Palmeiras não joga mais então até o dia 30. Não, porque uma lesão muscular pode ter contra o Corinthians, pode ter contra o Flamengo, pode ter contra o Ceará. Gente, eu tô falando uma coisa simples. Se você, de um elenco de 11, você tirar 2 jogadores, o Palmeiras vai fortíssimo. Você vai pontuar. Aí tudo bem. É isso que eu tô falando. Aí você tá defendendo o time reserva. Aí não tô é dizendo, de time reserva em nenhum momento Se eu ele disse. tirar 2 Posso não ter titulares, feito se entender. ele tirar 2 titulares, aí não vai É entrar isso o time que eu tô- reserva. Mas Vai é, entrar o mas time é, titular. eu não disse Não, e reserva aí em eu nenhum acho momento, assim, gente. hoje não existe 11 titulares. Isso. Hoje são 13, 14, Então eu é acho olhar isso. Não é? pontualmente 13, cada 14. situação, olhar Sim. pontualmente cada situação. Quando o Luan é reserva? Não, e ele entrou no transcorrer do jogo contra o Mas River. eu também não acho que o Palmeiras tem esse grande elenco todo, assim, tão qualificado, assim, como elenco, né? Tem alguns setores que eu acho que por exemplo, quando não jogam os 3 meio pra meninos frente, lá né? no meio campo, o Patrick de Paulo e o Danilo e o menino, quando um desses 3 não jogam, né? Aí já... Quem você falou, Matheus Menino? O Gabriel Menino. Gabriel Menino? Gabriel, o Danilo e o Patrick de Paula. Olha o grande elenco, 3 meninos. Então, mas é verdade. 3 moleques, olha o grande elenco. É um meio de campo que Não, você tá certo. Que engrenou. É o meio de campo dessa molecada que entrou bem. Esse banco de reserva pro Mancini, hein? E que jogou muito bem Banco de lá. reserva Contra a do Argentina, Palmeiras. eles mataram a pau. Lá no jogo da Argentina contra o River, eles foram muito bem. Né? Acho que até gastaram toda a malandragem do futebol brasileiro, Gabriel Menino, né? Fazendo um jogo maravilhoso lá em Buenos Aires, mas aqui em São Paulo essa malandragem foi por terra. Então eu acho que não tem esse grande elenco todo para tirar 11 e botar os outros 11.
pontualmente, como o Garrafa falou, talvez, né, a entrada do William Bigode, a entrada do Rafael Veiga, né, que são jogadores que têm uma qualidade assim para compor, mas não são os titulares. Risco zero. A volta do Felipe Melo, para mim, pode ser uma pergunta que eu tenho para vocês. O Abel chegou a colocar o Felipe Melo como zagueiro, como o Luxemburgo fazia? Não, para ele é volante. Ele com o Pra português ele joga como volante? O Cebola já entregou o Felipe Melo como volante para ele. E aí, senhores, o Gustavo Gomes, eles estão lutando para que ele jogue a final. Ele jogou na Argentina, mas não jogou aqui. E o Palmeiras... Não jogou, mas saiu, né? Ele se machucou durante o jogo. Então, isso, jogou só um pouquinho, né? Viu como lesão tira o jogador de mesmo jogos distantes? Mas aí, de novo, aí o time vai se segurando sem ele. Chega na final, ele entra, é isso? Não, bem, como é que o jogador pensa isso, o Miller? Não, titular é titular mesmo ou o cara que estava segurando o pepino... Olha, Flavito, até a final, são 13 dias, né, Celso? Até a final são 13 dias, aí assim, os 5 dias, né, que antecedem a final serão determinantes para ele, né, no dia a dia no campo, né? O mestre Tele Santana sempre dizia, tem que avaliar o jogador dentro de campo. Deixa ele treinar para ver o seu comportamento e ele mesmo vai dizer, ele é seu próprio médico. Ele mesmo vai dizer se ele vai jogar ou não. Então, mas ele é titular? Você acha que ele tem... Porque o Luan voltou no banco. Sim, eu acho errada. Acho que ele errou o português. Para mim, o Luan é o melhor jogador que tem ali. Na cabeça do português, o Gustavo Gomes é titular absoluto. Até porque ele é o capitão do time. Claro. Né? Titular então ele vai esperar até 2 dias antes. Isso aí. Vocês colocariam. Tendo condição, vai pro jogo. Titular absoluto. Saiu por contusão. Você não pode tirar o cara. Aí não tem critério, né? Acho que na O boleiro leva numa boa, isso. É isso mesmo? Sim, até porque não tem critério aí. Ele tá jogando bem, por contusão. Saiu por contusão? Vamos saber o seguinte, vocês estão falando aí, o elenco, não sei o quê, o Garrafa deu uma sacaneada, queria ver se reserva no time do Corinthians e tal. Quer dizer que o Corinthians é bem inferior, é isso? Não sei, vamos ver.